Olá pessoal, tudo jóia? Então, hoje eu tô aqui para falar de uma situação meio que polêmica que muitas pessoas me perguntaram no Instagram, que é a questão da doação de plasma aqui nos Estados Unidos. Então, para quem me acompanha, sabe que eu fui fazer a doação de plasma e terminei desistindo. Então, muitas pessoas queriam saber por que eu desisti. Então, eu vou gravar esse vídeo aqui e vamos começar do início para explicar o que é o plasma. O nosso sangue ele é composto de quatro componentes, que são os componentes principais: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma. Então, aqui nos Estados Unidos é muito comum você fazer a doação de plasma e ser remunerado, muito bem remunerado, digamos de passagem. E o plasma, ele é aquele componente que contém as proteínas e os nutrientes que circulam, né, no nosso sangue. Quem pode fazer a doação de plasma aqui nos Estados Unidos? Residentes, cidadãos, possuidores de green card, vistos como F1 e seu acompanhante F2, vistos EB1, EB2, F2A, F2B. Não tenho aqui a lista completa, mas turista não pode fazer. Então, quem tiver mais interesse tem que procurar saber, que geralmente são os residentes. Quem está com visto de residente temporário e os cidadãos, lógico, né? Esses podem doar. Como é que funciona o processo de doação? Primeiro você faz um cadastro online. Aqui tem várias empresas que trabalham com a doação, né? E você vai preencher esse cadastro online com todas as suas informações. Você vai fazer um agendamento online de acordo com a disponibilidade que tem no calendário deles. Chegando lá, eles vão te dar um pequeno lanche, mas é recomendado que você, antes de fazer essa doação, você faça uma refeição leve de pelo menos 2 horas antes. Você vai levar seu passaporte com o seu visto, esses vistos que eu citei, comprovante de residência, onde você mora aqui nos Estados Unidos, ou a Drive License, porque a Drive License já contém o seu endereço de residência, que no caso é habilitação americana, certo? Chegando lá, você vai apresentar todos esses documentos, você vai retirar o sangue já no dedinho, aquela furadinha, para fazer já os exames, para verificarem. Vão verificar a pressão. Depois daí você vai partir para responder um questionário. Esse questionário é muito longo, ele é feito no computador, só existe em inglês ou em espanhol. Esse questionário, você tem que entender o que está escrito lá. Infelizmente, muita gente não entende e apenas aceita os riscos que estão lá. Após preencher esse questionário, você vai fazer um exame físico. E a doação, propriamente dita, ela dura em torno de 1 hora. Você fica conectado à máquina, deitado. E é uma agulha de uma bitola grande, maior que a doação de sangue, certo? Ela mais ou menos que puxa mesmo seu sangue para fora. Você fica apertando uma bolinha para bombear, para que saia uma quantidade, que eles têm uma quantidade de 500 ml de plasma para retirar, certo? É bom até ressaltar que aqui nos Estados Unidos eles tiram de 50 a 60 litros por ano. E a pessoa pode estar doando 104 vezes por ano. Já o protocolo da Europa é de apenas 15 litros por ano, né? O que é já interessante você pesquisar. Por quê? Porque esse comércio aqui ele é muito forte. Então vamos lá. Quais os riscos, né? Que é o que todo mundo quer saber. Primeiro que os critérios para aceitação dos doadores você não acha na internet. Se você pode pesquisar de todo jeito, de inglês, português, menos ainda, você não vai achar esse questionário no qual você tem que responder lá. Inclusive, eu pedi à médica se eu poderia levar esse questionário para casa ou tirar uma cópia, não podia. Primeiro que o questionário é feito no computador. Quando eu vi os níveis das perguntas, lógico que eu não sou fluente em inglês, eu estou estudando inglês, mas eu entendi 90% do que estava ali, e tinha muitos termos técnicos, muitos termos de medicamentos que eu não sabia. E então, o que eu não sabia, eu queria procurar
na internet para verificar a tradução. Então, isso não era possível ser feito, porque tinha um tempo de resposta. Enquanto eu procurava na internet, o questionário já travava e eu não poderia voltar a acessar o questionário. Então, eu fui falar diretamente com a médica. Eu fui responder o questionário diretamente com a médica e foi muito melhor assim, porque ela foi lendo, eu fui lendo, fui tirando dúvidas de cada pergunta. Se não me engano, tinha umas 100 perguntas. Perguntas e afirmações. No final, você sempre tem que aceitar e dizer que está de acordo, está ciente dos riscos que estão ali. Essa é a pior parte. Então, cada vez as coisas iam piorando, né? Eu ia relevando, aceita sim, aí ia pro próximo, aceita sim, aí a coisa ia piorando cada vez mais. O que que poderia acontecer com você, né? Então, essa lista você não tem acesso a achar ela desses critérios, desses riscos, né? Você só tem acesso a ela quando você chega lá, que você passa por essa etapa. E a maioria das pessoas respondem no computador e não sabe nem o que está respondendo, que só está clicando ali em aceitar. Então, os primeiros riscos mais simples são vômitos, diarreia, desmaio, perda de consciência, enjoos, problemas intestinais e estomacais, infecções bacterianas, porque, para quem não sabe, a doação de plasma, o seu sangue sai, à medida que ele está saindo, ele passa por uma máquina, vai ser retirado o plasma e o sangue, ele é centrifugado, ele é adicionado uma solução salina e ele retorna para a sua veia sem o plasma, né? Lógico. Então, a partir do momento que ela retorna para a sua veia, ali corre risco de entrar uma bactéria, né? Então, infecções bacterianas, inclusive, são muito graves e muitas vezes silenciosas. Alergias variadas, como anafilaxia, que pode causar urticária, pode causar o bloqueio das vias respiratórias, problemas respiratórios em geral, como lesão pulmonar, complicações cardiovasculares, pode causar sobrecarga do sistema circulatório, pode provocar inflamação no corpo, dificultando a respiração, inclusive pacientes doadores que têm doenças cardíacas, problemas cardíacos de diversos tipos já pré-existentes, são mais propensos ainda a sofrer complicações com a doação de plasma, que é o caso do meu marido, inclusive. Trombose, embolia, problemas venais, rompimento de veia, porque a veia ela pode extravasar, ela pode romper, ela pode bloquear, ela pode coagular, coagulação do sangue e a morte, né? Então, esses são os riscos mais proeminentes, digamos assim, e dos que eu memorizei de todo esse questionário que tem lá, porque ele é bem assustador, bem pavoroso mesmo. A pessoa que entende o que está escrito ali, que tem o mínimo de conhecimento, assim, digamos, né, medicina ou conhecimento. Eu sou bióloga, né? Então, muitas coisas eu já entendia que estava ali. Então, acho que ninguém em sã consciência, independente do dinheiro que fosse, aceitaria aqueles termos, aceitaria correr aqueles riscos ali. Não significa dizer que todo mundo que doa plasma está tendo problema. Lógico, aqui tem uma enorme quantidade de imigrantes que doa toda semana, há meses. A doação de plasma aqui ela tem um ano inteiro, não é só por causa da pandemia, não. Mas durante a pandemia, ela aumentou a oferta, ela aumentou o valor de remuneração e muita gente está precisando, né? Então, tá um comércio muito grande aqui. Tem gente sobrevivendo só com o valor das doações da remuneração, né? Da doação de plasma. Mas acontece que muitas questões no organismo elas são silenciosas e só vai saber lá na frente. Tem pessoas que têm problemas logo na primeira doação, que já é comum se sentir mal, já é avisado para você que você pode se sentir mal, pode se sentir tonto, enjoado, né? Por umas 24 horas, tanto é que quando você termina a doação, você tem ainda que permanecer em observação lá por 30 minutos, para depois poder ir embora se tiver tudo ok. Mas nem sempre as coisas acontecem no primeiro momento.
muitas coisas acontecem a longo prazo. Inclusive, eu conversando com a médica, ela me relatou que muitas pessoas na qual doam frequentemente, vai chegar um momento que elas não vão mais ser aceitas como doadoras, porque o plasma dela não serve mais, porque já foi retirado muitas vezes, né? Lógico que o plasma renova, mas não é matemática, né? Vai acontecer aí, chegar um momento que o sangue vai estar fino, não vai ter mais a mesma qualidade, o plasma não vai ter mais a mesma qualidade de proteína, de nutriente, e se isso só vai saber lá na frente, né? Então eu faço até uma analogia, por exemplo, com essa doença que todo mundo conhece, que é o câncer. Se você não faz um check-up anual e você por acaso está com câncer, você só vai descobrir quando ele já tiver avançado, porque ele é uma doença silenciosa, né? Mas se você faz um check-up anual, você tem a chance de descobrir antes. Então, nessa questão, muitas coisas podem acontecer na doação de plasma que são questões silenciosas, que só vão vir a longo prazo. E eu não quis pagar para ver, né? Eu prefiro preservar a minha saúde do que correr riscos. Mais uma vez eu falo, não significa que tudo isso vai acontecer com a pessoa que está doando, mas são riscos que a pessoa que vai lá vai assinar dizendo que está ciente dos riscos. Então, se acontecer alguma coisa com você, eles não são responsáveis. Isso fica bem claro, porque eles tiram dele da reta. Mas para que serve o plasma, afinal, né? Muita gente deve perguntar. A albumina do plasma ela é muito usada para restaurar o volume do sangue dos pacientes que têm problema, assim como ajudar no tratamento de rins e de infecções hepáticas. Tem também algumas anomalias hereditárias ou deficiências que são tratadas com o plasma. Tem também a utilização das imunoglobulinas, né, que contém no plasma, que são preparadas como anticorpos para proteger pacientes de diversas doenças infecciosas, como a varicela, a hepatite B e o tétano. A imunoglobulina intravenosa também são usadas igualmente para impulsionar o sistema imunitário dos povos com várias deficiências imunes. São diversos tratamentos, né? Questões hematológicas, né? Neurológicas, mas o que está mais na alta é justamente o tratamento do plasma para rejuvenescimento, principalmente entre as celebridades, né? Então, o plasma está sendo muito utilizado nessa questão também. E tem a questão, né, do Covid, né, que tem gente testando os doadores de plasma, o plasma daquele doador que já teve Covid e foi recuperado. Então, eles têm interesse nesses anticorpos, né? Então, é isso, gente. Eu fiz esse vídeo aqui porque muita gente ficou curiosa, né? E assim com o vídeo eu respondo muita gente de uma vez só e até aqueles que desejam pesquisar no YouTube sobre essa questão, porque se você for pesquisar, eu fiz diversas pesquisas em inglês, em português tem menos ainda, só tem pessoas que doam quanto recebem, mas ninguém fala dessa questão. E muitas pessoas que estão aqui, que souberam que eu desisti e que já são doadoras, também vieram me perguntar por que eu desisti. Então, quando eu expliquei a questão dos riscos, nem eles sabiam. E eles já estão doando há meses, eles passaram pelo mesmo processo que eu e não sabiam dos riscos, porque simplesmente não entendiam, apenas aceitaram os riscos. Você tem que aceitar isso aqui, assinar, e eles não sabem o que estão assinando. Então, felizmente, a realidade é essa. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco dos meus motivos. Quem achar que esse vídeo pode ser interessante para outra pessoa, deixa o seu like, compartilha, tá bom? Um abraço para todos, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.